paz do Senhor, querido professor, graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus concede-nos de estar gravando esse subsídio do CAPED, né? Hoje, com a irmã Luciana ali do Parque Oratório, estaremos comentando a lição de número 3, que tem por título Que Grande Ilusão, onde a leitura bíblica está em Eclesiastes capítulo 2, versículos 3 a 11, e o texto-chave está em Eclesiastes capítulo 2 e o versículo 1. Neste momento, gostaria que a irmã Luciana saudasse os professores. A paz do Senhor, irmãos, professores, eu quero agradecer a oportunidade por estar participando com essa conversa com o irmão Sérgio, né, e trazer aí alguns pontos para ajudar na lição. Amém. O ponto de início dessa aula, ou desse bate-papo, irmã Luciana, é para refletir que diz assim: a felicidade não está na entrega desenfreada do ser humano, a busca de realizações. Longe de Deus, todas perdem o seu sentido. O grande filósofo Aristóteles, ele dizia assim, abre aspas, acerca da existência humana: a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Ou seja, Aristóteles ele coloca a felicidade, né, e sendo um filósofo grego, com todo aquele contexto que envolveu o hedonismo, ele coloca a felicidade como o único objetivo e a finalidade máxima da existência humana. Porém, a Bíblia, né, no capítulo 2 aqui de Eclesiastes, Salomão refletindo sobre o que faz sentido, o que de fato traz sentido à existência humana, ele começa a investigar um monte de situações, né? E aí ele divide vamos dizer assim, a sua dissertação, o seu pensamento acerca da felicidade em 3 pontos. No primeiro ponto ele vai falar sobre a ambivalência do prazer, né? No segundo ponto ele vai falar sobre a questão do trabalho, das riquezas, e no terceiro momento ele fala sobre o tornar-se sábio. Mas será que isso, tudo que ele analisou, trouxe sentido para a sua vida? Principalmente conhecendo um pouco do contexto de Salomão, um homem rico, um homem sábio, um homem que teve à sua disposição, conforme ele escreveu aqui no capítulo 2, inúmeras mulheres, né? Inúmeros banquetes, vários privilégios. Então, nesse primeiro momento, vamos conversar um pouquinho, irmã, sobre essa questão dos prazeres relacionados à comida, à bebida, ao estético. Sim, então, a gente entende que Salomão, ele procurou até na bebida, né, para ver se ali ele encontrava aquele prazer que ele estava procurando, né? E no final das contas ele falou assim: eu mantive minha sabedoria, ou seja, ele não se tornou um viciado, mas ele, tipo, foi aquele homem que realmente se deu ao vinho. Mais tarde ele até concorda, ele até entende que o vinho, na hora, assim, trouxe alegria, mas depois ele viu que era vazio, que não trazia o contentamento que ele estava esperando. Então, ele buscou entender também, porque muitas pessoas, às vezes, se viciam. Por que está viciado? Então, eu creio que ali ele também estava entendendo nesse sentido do vício. Porque as pessoas buscam no vício o seu contentamento, buscam no vício a sua satisfação. E Salomão, ele quis, ao se entregar ao vinho, mas como ele disse, ele manteve a sua sabedoria, ele não ficou viciado, mas ele quis entender o porquê do vício. Foi o que Salomão tentou se entregar na bebida, nas festas, e a gente entende muitas vezes que as festas, assim, aquelas muitas festas regadas ao vinho, você vê que no final acaba tendo muita confusão e não alegria, né? Eles pensam, vamos nos alegrar, vamos nos divertir, mas no final das contas acaba sendo
acaba tendo até mais a confusão do que a alegria. É interessante isso que a irmã falou em relação à bebida, né? Porque o versículo 3 aqui, na parte final, Salomão escreve: Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. A nossa vida é passageira, né? Passa muito rápido. Às vezes nós olhamos e achamos que 90 anos são muito, mas se você colocar diante do que é a eternidade, é muito pouco. Então nós temos 90 anos, 70, 80 anos para decidir coisas que poderão influenciar na nossa eternidade, né? E Salomão, ele cultiva essas orgias, esses prazeres, tudo na intenção de buscar algo que lhe fizesse sentido. É muito parecido com o que nós vemos hoje, né, irmã? Isso, muito. Na juventude, juventudes entregues aí aos vícios, muitas pessoas adultas também, né? Agora há uma crescente de pessoas que não tem mais aquela idade de jovem, né? Já saiu da idade da juventude, mas procurando prazeres nas noites, procurando prazeres nas bebidas, como bem a irmã colocou. E assim, no final das contas, a Bíblia vai nos ensinar que essa alegria, esse prazer é tudo momentâneo, né? Sim, passa, né? É uma alegria passageira, assim, como é o ditado popular, né? Os crentes não se divertem, mas não entende que a diversão não é bebida e comida, orgia. Isso não é diversão. E também não é a satisfação da alma. Eles acham que isso é satisfação da alma, que isso é o prazer, é a alegria, é divertimento. Mas quando acaba a noitada, vamos dizer assim, né? Aí o vazio da alma volta, né? Sim, sim. Isso são coisas que alimentam o homem terreno, né? Sim, mas o homem é um ser espiritual, ele possui em si, né? Ele é um ser que tem em si uma essência espiritual. E essas coisas, elas não satisfazem, né? Dentro ainda dessa busca pelo sentido da vida, Salomão ele vai fazer uma segunda reflexão. Ele vai refletir acerca do trabalho e das riquezas, né? Nós vivemos aí o tempo que enaltece o perfil do empreendedor, onde surgem aí casos extremos de pessoas que se dedicam 14 até mais horas do seu tempo para o serviço. Acho que o trabalho é bom. Fique claro que foi Deus quem estabeleceu o trabalho. O próprio Jesus falou que ele e o Pai trabalham, né? Até agora, né? Exatamente. Então o trabalho quem inventou, se alguém perguntar um dia quem inventou o trabalho, foi Deus. Deus trabalha, né? Mas eu percebo que essa busca desenfreada pela riqueza, né? Porque o trabalho aqui está ligado à busca pela riqueza. Também tem feito muitas pessoas se tornarem infelizes, né? Porque elas olham e falam, não, a riqueza pode trazer sentido para a minha vida. Muitas até chegam, né? Poucas, na verdade. Outras não chegam. Então, eu percebo que tanto que chega como aquele que não chega, às vezes se sente constrangido, se sente depressivo. E aí, infelizmente, muitas doenças, né, mentais, emocionais, que atingem essas pessoas. Sim. Eu queria até voltar em relação ao como eu falou sobre o trabalho ser de Deus, né? A gente ouve muitos comentários, assim, tipo assim, que o castigo do homem é o trabalho. Só que se a gente voltar lá em Gênesis, a gente vai ver que não é o trabalho não é o castigo do homem. Na verdade, Deus colocou o homem para trabalhar e lavrar a terra, e antes dele pecar. O que se tornou castigo foi o suor do rosto, ou seja, o trabalho com fadiga. E isso que veio como castigo. Então, o trabalhar perante a face de Deus é algo agradável. Se Deus trabalha, nós como filhos deles temos que continuar trabalhando. Só que muitas pessoas buscam no trabalho as riquezas e o poder financeiro.
né? Busca a satisfação de poder e outros até se tornam viciados em trabalhos. Muitos até para fugir do ambiente familiar. Vicia-se no trabalho até mesmo para fugir de casa, para sair do prazer de estar em casa. Perdeu o sentido da vida olhando somente para o material, né? A pessoa para de ter o prazer na família, no convívio pessoal, esquecendo-se que mais vale as pessoas do que os bens materiais. E trabalhar para ele é um vício. Então, isso é muito importante, que a gente vê muitas pessoas trabalhando muitas horas, muito tempo, e esquecendo-se de viver a vida com Deus, viver a vida com os seus familiares, com as suas famílias. E aí, quando no final da vida, se ele um dia parar para pensar, ele falar, para que eu trabalhei tanto, né? Bem colocado, irmã, em relação ao trabalho não ser o castigo, porque antes do homem pecar, o trabalho era uma forma de um homem glorificar a Deus, né? Como é hoje ainda. Ainda é, né? Deveria ser. Mas aí com o pecado, o trabalho passa a ser uma questão de existência. Antigamente era uma questão de prazer. De prazer, é. Eu estou cuidando do que Deus me deu, né? Desse jardim, da minha morada. Sim. E agora não, agora você tem que viver. Passa a ser, né, uma questão de existência, né? Em relação a essa questão das possessões, do material, do trabalho, trazer a angústia da alma, eu gosto muito do versículo 10 e 11 de Eclesiastes 2, que diz assim, ó: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho. E foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Você pode até, de repente, o professor, o aluno pode pegar esse texto e falar, então Salomão está querendo ensinar que não vale a pena trabalhar. Não é isso, né? Não. O que ele nos traz aqui é a ideia do trabalho como a finalidade em si, não o trabalho como uma bênção de Deus, né? No caso, como ele mesmo fala, né? Ele nada do que os seus olhos desejaram, ele se negou. Então, nós vemos aí que ele colocou o trabalho num modo egoísta, né? A gente trabalha para subsistência, para viver e dentro do trabalho agradar a Deus e para alcançar os nossos familiares, o nosso próximo. Só que quando a gente torna o trabalho só para ganância, para nós, para aquilo e para riqueza, eu vou trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, aí a gente acaba sendo egoísta e esquecendo de atingir o próximo. Exatamente. Ela tocou num ponto muito bom. Tem um texto bíblico que diz que a riqueza Deus deu ao rico para que ele lembre-se do pobre, não? Para usufruir, né? E até o próprio Jesus disse naquela passagem de Lucas 12, né? Que ele fala que o rico, a fazenda dele produziu muito, e ele falou, eu vou transformar aquilo em um celeiro maior, vou juntar e vou dizer para minha alma, descansa, reposa. Aí Jesus falou assim, louco, né? E a tua alma, para onde vai? Então, as pessoas se dedicarem toda a sua vida ao trabalho e às riquezas e esquecer de alcançar o próximo. De esquecer que tem pessoas ao seu lado, precisando, às vezes, da ajuda financeira ou até mesmo de uma ajuda não só financeira, mas da presença da pessoa. Exato. E, acima de tudo, né? Nós, quanto igreja, temos uma missão dada pelo Senhor de falar do seu amor. Às vezes nós estamos ali, não que você vai parar no meio do seu setor, do seu turno e parar as máquinas e pregar o evangelho, mas às vezes você fica 10, 17, 2, 1 ano num local e você não fala de Jesus. Nem por palavras e muito menos pelo seu testemunho. Por quê? Porque você está ali, como bem a irmã colocou, só o trabalho, só o celeiro, só o celeiro. Só o celeiro. Né? E assim, muitas vezes a gente esquece que testemunhar de Jesus não é só na maneira de falar.
mas muitas vezes sendo um bom funcionário, Olha. chegando na hora certa, porque tem muitas pessoas que se dizem filhos de Deus, mas dentro do trabalho ele dá um mau testemunho, né? Ele se mostra tão egoísta quanto uma pessoa que não serve a Deus. Sim. E acaba prejudicando o patrão, prejudicando funcionários, outros colegas de trabalhos, e isso acaba dando um mau testemunho. E nós, como cristãos, nós temos que dar testemunho na maneira de ser até no trabalho. Muito bom, muito bom. Isso é o que o John Owen dizia, né? Tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus, com Tudo certeza. faça para a glória de Deus. É o que Paulo também ensinou, né? Nas Sagradas Escrituras, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, né? Salomão, quando ele construiu, ele mesmo fala, né? A gente vê no texto, fala, construí para mim, né? Ele fala assim, tive servos, construí para mim açudes, regalei os bosques. Mas se Salomão tivesse pensado em não construir só para ele, e sim para os filhos do reino, que ele era um rei, e então ele devia pensar que o que ele construiu deveria servir para os seus súditos. Mas não, construiu para mim. O egoísmo, aquilo é meu, tudo para mim. E isso é o que leva o homem a angustiar-se muitas vezes. Boa. E esse egoísmo de Salomão trouxe mal não só para ele, como para sua família e para a própria nação, né? Porque nós vemos depois lá que a nação se divide. Por quê? Porque se tornou caro a vida que Salomão ostentava, né? A questão daqueles prazeres, o primeiro ponto que nós conversamos, os prazeres de Salomão se tornou caro não para ele, mas para o povo. Alguém tinha que pagar isso. Quem? Os seus servos, né? Então fica aí uma dica. E dentro ainda dessa questão do trabalho, eu peguei aqui um comentário da revista que fala sobre a questão da cultura do consumo, né? Quando nós falamos da cultura do consumo, às vezes nós pensamos apenas no comprar um celular, no comprar um carro, em comprar uma casa. Mas eu estava pensando, né, recente em relação a essa cultura do consumo. Eu penso, irmã, que até mesmo as publicações e os conteúdos que muitas das vezes nós cristãos estamos consumindo, quando eu falo conteúdo, é conteúdo literário, conteúdo de mídia, eles também nos traz uma cultura do consumo. Porque, por exemplo, nunca se escreveu tanto sobre como vencer, acumular, prosperar, livros, literaturas que alimentam essa obsessão pelo êxito pessoal, né? Nunca se publicou tanto dentro do contexto de igreja como nos últimos anos, né? Infelizmente temos até aí uma filosofia conhecida como a teologia da prosperidade. Tudo isso alimenta essa cultura do consumo e que é a cultura do anticristo também, né? Muitas pessoas esquecem disso. Sim. Então, irmão, eu até ia falar, assim, o ser humano está sendo muito incentivado a consumir. Tudo tem que ter mais. A gente... eu até estava vendo sobre o hormônio, a dopamina, né? A dopamina é o hormônio do prazer. E quando o homem adquire algo, ele automaticamente o corpo gera esse hormônio, né? Então, ele se sente prazer naquilo. Só que, conforme ele vai se acostumando, a dopamina cai e aquilo já não se satisfaz. Então, ele tem que estar mais, né? Igual Provérbios 30:15a diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Ele nunca se satisfaz. E aí, a mídia vem e põe mais pilha nisso. Ele coloca mais fogo para que o homem venha consumir mais. Nunca se satisfaz. Hoje você compra um carro novo, quando daqui a um ano, o carro já não é mais novo, então você quer um outro carro novo. Você nunca está satisfeito com o que tem. E isso já é algo a mídia colocando, sempre mostrando, né? Sempre mostrando algo novo. Ó, aquele lá já ficou velho, agora você quer um novo. Sempre lançando coisas novas e a gente fala assim, não, esse aqui já ficou velho, agora eu quero esse novo. Nunca vai estar satisfeito. Então, é o hormônio que a gente gera, mas se acostuma, né? O poder aqui até
na parte 2 aqui fala, né? Quando o ser humano atinge o alvo de adquirir possessões materiais, sente prazer. Mas essa conquista se faz realizado no momento. Porém, o estado de espírito logo passa. Ele passa, mas a mídia está empurrando, né? Para a gente deixar de ver Deus e querer parar de pensar nas coisas de cima e querer as coisas da terra. Muito bom, muita boa colocação, irmão. E o interessante desse reflexo da cultura de consumo, nós vemos na própria sociedade, família sendo destruída. Por quê? Às vezes a pessoa, para sustentar esse hormônio, por assim dizer, né? Ela quer mais. Ela tem que trabalhar, às vezes, mais do que 8 horas. Às vezes ela entra 6 da manhã, sai 11 da noite, chega em casa, os filhos estão dormindo, a esposa, e daqui a pouco aquele lar vai ficando vazio de figura paterna, de figura materna. É esse filho que cresce sem ter um referencial de pai e mãe, né? Ah, mas eu sou presente. Como que você é presente? Não, eu compro. Mais uma vez a cultura do consumo. E o que eu percebo assim, irmão? Que tudo isso está preparando o cenário para a apresentação de um ser escatológico que é o anticristo, porque se discute muito a questão ali do 66, mas se você for ler o contexto de Apocalipse, você só compra se você tiver a marca. Então, nós podemos dizer que uma das marcas do anticristo é o consumismo. É esse consumo que vem acabando com tudo, né? E Salomão, eu acho interessante que ele denuncia o vazio dessas conquistas. Ele vai falar, com amarga ironia, ele conclui: não podemos usufruir para sempre de todos os bens materiais. Aí ele traz uma realidade que, quando eu, principalmente criança, você escuta muito dos avós, né? Quando você morrer, tudo isso ficará. E ele conclui dizendo: olha, eu construí tudo isso, mas quem vai usufruir? Não vai ser eu, né? Outra pessoa. Que vai usufruir, né? É verdade. E só que e com isso a gente prejudica os filhos, porque a gente fala assim, como o irmão bem colocou, assim, trabalha até 11 meia. Para que você trabalha tanto? Porque eu tenho que dar de tudo pro meu filho. Eu tenho que dar as coisas pro meu filho. Só que ele acaba deixando de dar o principal, que é o amor, a presença. Como o irmão próprio falou, a criança cresce sem referência, né? De dar referências pro filho, o valor da vida. Mas isso, como bem o irmão colocou e pontuou, já é a preparação do anticristo, porque ele quer destruir o amor, porque Deus é amor. A base da pregação de Jesus Cristo é amar o próximo, né? Então, ele quer muito pelo contrário, ele quer colocar o oposto de Jesus. E se a gente ser materialista, a gente vai deixar de amar. O próprio Jesus falou assim, quando eu voltar, vou encontrar. Né? Não vai ter mais amor. O amor de muitos se esfriará. E o amor está esfriando. Antigamente, a gente se reunia numa mesa para bater um papo, para conversar entre os familiares. Hoje em dia, é mais fácil você bater o papo no celular. Não tem mais essa conversa entre os familiares. Não tem mais isso. Acabou por causa do consumismo. E tudo, né, os fins dos tempos, como a própria Bíblia nos disse. São pessoas que estão online e ausentes. Que é tantos amigos pela necessidade que tem, só que tá um ausente do outro. Não tem mais o calor humano, não tem mais o amor por causa do consumismo. E é bem interessante isso, irmão, porque uma das ordenanças de Deus, e que você vê em todas as páginas da Bíblia, é Deus pedindo para as pessoas se reunirem. A reunião, a congregação, né? Por isso que Paulo fala sobre a importância do culto, que é um corpo, aí um edifica o outro, aquele que tem uma fé mais espiritualizada edifica aquele que tem uma fé mais intelectualizada, e por aí vai, o corpo acontecendo. Fala do ajuntamento, sim, né? E é bem interessante essa questão que a irmã colocou. E Salomão, ele fecha essa questão do discurso do trabalho com uma colocação que é bem chocante, né? O livro de Eclesiastes, ele nos choca bastante, né? Ele nos traz um choque de realidade, né? No versículo 20 ele diz: por isso entreguei o coração ao desespero,
por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Ou seja, na sua velhice ele olhou e o coração dele ficou desesperado, vendo que ele construiu tudo em alicerces de areia, né? Porque o alicerce, a rocha, daqui a pouco nós falaremos quem é, tudo que ele construiu. E fica a dica para nós, né? Às vezes nós estamos trabalhando, e não só o trabalho secular, na própria igreja também. Sim. Nós estamos trabalhando, fazendo, juntando cargos, juntando funções, e esquece da família, esquece do filho. Responsabilidades são passadas, né? Uma das responsabilidades que eu sempre... Deus tem me despertou ultimamente para essa responsabilidade muitos pais deixam para as mães a responsabilidade de ensinar a Bíblia para os filhos. Mas essa é uma responsabilidade que Deus deu para o pai. Só que o pai às vezes fica, não, eu tenho que prover. Mas ele tem que prover em todos os sentidos. É o material, é o espiritual. Ele tem que orar pela família dele. Então nós vemos como nas pequenas coisas o lar vai ficando sem base, né? E tudo isso é ilusão. Continuando a sua busca pela felicidade, então Salomão ele falou dos prazeres, aí ele olhou e falou, não encontrei minha felicidade aqui. Ele olhou o trabalho que ele fez, também não encontrou a felicidade. Ele foi para o conhecimento. Será que o conhecimento é capaz de trazer felicidade, irmão? Não é. O conhecimento, às vezes as pessoas estudam, se tornam bastante intelectuais, mas aquilo morre dentro dela, ela também não alcança outras pessoas e também não traz a felicidade. E a gente vê que tem muitas pessoas que, a partir do momento que ela ingressa numa faculdade, que ela se torna um filósofo ou outras profissões, e às vezes ele acaba se tornando soberbo, se achando melhor do que o outro. Ele esquece, eu sei, eu fiz, eu faço, né? E tá igual o Salomão, eu fiz, eu faço, eu sei. E esquece que quando a gente investe em conhecimento, o conhecimento é para transbordar, é para trazer para outro, para ajudar, né? É a profissão do professor, né? Ele adquire conhecimento para transbordar em outros, mas isso não é só no professor, mas outras profissões de conhecimento também. E só que as pessoas muitas vezes se tornam para assim, eu sei, eu sou, e não é. E ele se torna vazio. Cai no pecado do diabo, né? Sim. O orgulho. O orgulho. Conhece, eu sempre digo, estudar é muito bom, mas desde que tudo isso seja para a glória de Deus, né? Na história aí do cristianismo, principalmente na história da igreja, nós vemos homens que foram intelectuais, hoje ainda existe, né? Mas citando na igreja o próprio Jonathan Edwards, que foi um filósofo, o primeiro filósofo, pensador, um homem muito acima da média, mas tudo que ele pegava, todo aquele conhecimento no seu livro Afeições Religiosas, ele fala, não, tudo isso não é nada se não for para Deus. Né? Então, todo o nosso conhecimento tem que ser para Deus. É como a irmã bem colocou, às vezes a pessoa entra no curso de teologia, de história, filosofia, até a própria teologia, que eu gosto demais, mas isso incha a pessoa, faz a pessoa se tornar soberba, né? Então, a própria Bíblia diz assim, o próprio Salomão fala, né, busca conhecimento e adquire. Só que ao mesmo tempo ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que muitas vezes a pessoa fala, eu fiz teologia, eu faço teologia, e acha que isso é alguma coisa. E não é. É no temor do Senhor que a gente vai buscar a sabedoria, o princípio da sabedoria. Mais uma vez eu entendo que é para transbordar outras pessoas. E para buscar um relacionamento com Deus e com o próximo. Só que tem muita gente que vai em busca do conhecimento e acaba se tornando ateu. Ele se acha que não precisa mais de Deus. E a sabedoria, Salomão disse, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a pessoa acaba se tornando longe de Deus, é meio... paradoxal, mas é verdade. Né? É até interessante isso que a irmã falou, porque a pessoa às vezes ingressa num determinado curso para conhecer mais, não, eu vou trabalhar na igreja, ou eu vou... E aí ela vira ateu, né? Não faz sentido. Só um adendo aqui, viu, professor? Nós não estamos... não é um desincentivo, não estamos
desincentivando aqui, não estamos querendo falar que estudar teologia ou, ou fazer faculdade é uma coisa ruim. Não é isso. Eu acho que nós temos que incentivar os nossos alunos a estudar, a fazer. A própria irmã, né, faz teologia. Isso é muito bom, mas o que nós temos que colocar é não deixar que isso nos faça cair no pecado do diabo, que é o orgulho, né? Porque senão, nós vemos até no nosso contexto de igreja, pessoas que ingressaram no caminho do conhecimento e aí ultrapassaram aquela linha que diz que as coisas ocultas são para Deus. Aí começa a pensar demais e muitos deles estão aí hoje ensinando heresias, abraçando bandeiras que não são bíblicas. Tudo porque o conhecimento se tornou o motivo do seu orgulho, né? Ele se torna soberbo. É o que Satanás falou para Eva. Ele falou assim, não, você vai ser igual a Deus. E ele acha que conhecimento é ser igual a Deus. Não, não é isso. O conhecimento são para a gente, como eu disse, transmitir, transbordar, amar o próximo. O conhecimento é para isso, para a prudência da vida. Né, para você entender, assim, não querer ser igual a Deus ou maior que Deus. E aí é onde eles acabam caindo no erro da soberba, se tornando ateu e às vezes até se sobrepondo sobre os mais humildes, achando que ele é melhor do que o outro. Sim. E Salomão nos traz aqui uma grande reflexão no versículo 15, né? Por isso pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Porque então busquei tanta sabedoria, então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. O que ele percebeu no versículo 14? Ele responde, aos olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Que destino? A morte. E é o que a irmã falou, né? Voltar para Deus. Quando se morre, espiritualmente segue-se o juízo, mas todo o conhecimento, os anéis, tudo que ele investiu, desce ali. Acaba, morre. E se ele não deixou o legado dele para outra pessoa, vai morrer com ele. Vai acabar, né? Por isso que nesse sentido, Jesus é sempre fantástico. Porque como filho de Deus ele podia falar, não, eu vou fazer aqui meu rebanho das pedras, não. Ele foi lá e escolheu 12 homens improváveis, né? Escolheu pessoas estudadas como Mateus, né? Ele era um contador. Escolheu pessoas simples como Pedro, né? Que era ali um pescador. Escolheu, enfim. E ele dividiu o conhecimento, ensinou, falou, agora é com vocês. Então, nós temos aí um outro ponto, outro insight disso, né? O conhecimento como ferramenta de fazer discípulo. Sim, tem muitas pessoas que têm o conhecimento, em vez dele treinar outros, ele é meu, né? Às vezes até, vemos isso até, vamos dizer, em cargos de igreja, né? O líder, ele tem que pegar a experiência dele, o que ele soube, e começar a treinar outros. O grande líder, ele treina. Mas tem muita gente que fala assim, não, o cargo é meu, eu sou aquilo. E esquece de treinar, e esquece de olhar para o mestre. O maior sábio de todos os tempos, Jesus. E ele trouxe tanta sabedoria e ele despejou isso, né, num sentido do bom sentido, né, despejar de transbordar na vida dos discípulos. Ele fez com que aqueles homens simples e até iletrados se tornassem grandes sábios. Então, essa é a nossa missão, nossa sabedoria. Isso é profundo, né? E o nosso, só fazendo mais um ponto aí dentro do que a irmã falou, como Paulo, né? Paulo, ele tinha um conhecimento profundo, um homem culto. Mas ele fala, olha, eu resolvi ir com a voz no poder do Espírito, não em palavras de sabedoria humana. Então é isso. Feito esses 3 pontos, Salomão ele descobre que o sentido da existência humana não está no prazer, não está no trabalho e não está no conhecimento, no excesso de conhecimento. Então aonde que está esse sentido da existência humana?
Então, irmãos, eu até trouxe uma figura assim, né? Simbolizando o coração do homem, né? Coloquei aqui, aí trouxe a figura dos bens, né? Da casa, mas nenhuma encaixa, né? O carro, o ouro, aqui no carro, né? O dinheiro, nenhuma encaixa. Esse vazio do coração do homem, aí a gente pode buscar em todas as coisas. A gente pode buscar na riqueza, na sabedoria, mas nada vai preencher o vazio do coração do homem. Porque isso foi algo que Deus colocou, que só Ele, só Deus, né? Só Jesus vai preencher a peça que falta no nosso coração e nos dá a sabedoria certa, né? Só Jesus coloca a sabedoria certa no local certo. Jesus preenche o nosso vazio. Sem Jesus, a busca desenfreada pelos bens, pelas coisas do mundo não vai preencher o vazio. Só Ele preenche a nossa alma. Uau, fantástico, show. Boa dinâmica. Eu acho que simples, porém impactante e resume tudo que nós conversamos aqui, né? Sim. Os carros, o dinheiro, as joias não trazem sentido. Não. Então, Aristóteles dizia que a felicidade é o sentido, né, da existência humana, mas biblicamente a felicidade ela consiste na pessoa conhecer Cristo. Então, somente Cristo é que dá sentido à existência humana. Sim. E você, professor, tem um desafio que é mostrar para o seu aluno, né, que ele precisa de Cristo. Nós precisamos de Jesus para que a nossa existência, que não é aqui, não é, se resume a essa vida, mas tem toda uma eternidade. E toda essa eternidade só terá sentido se a nossa existência estiver em Cristo Jesus. Esse subsídio, ele tem como objetivo te dar mais um pouco de material, porém que você consulte, que você leia a revista, leia o capítulo 2 de Eclesiastes, porque tem muita coisa boa. E esse é o nosso desejo, que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, possa abençoá-lo. Minha irmã, muito obrigado. Gostei demais da dinâmica. Eu que agradeço. Nossa, foi uma bênção poder participar, ajudar os irmãos. Espero que tenha contribuído realmente, né, para a aula dos irmãos. Podem fazer a dinâmica, né, no coração maior. Eu acho que ajuda, o visual ajuda os professores a trazer o objetivo. Legal. Deus abençoe, meu irmão. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe.